Um dos pontos que guarda polêmica aí na formação do Estado e na organização do Estado no Brasil é o federalismo. Então, como sempre, tem visões de todos os tipos que defendem uma maior centralização ou descentralização do poder. Tá? E, bom, vamos dar uma olhada aqui nos principais elementos históricos e tudo do federalismo brasileiro, tá? Então, primeiro, o que é federalismo? Né? Vem do latim, né? Fedeus, que significa pacto. Então, existem vários tipos de organização de Estado, né? Diz respeito aqui à organização do poder e do Estado em diferentes países. O Brasil é uma república e é uma federação, República Federativa do Brasil. Bom, então como é que funciona, por exemplo? Existe uma conjunção política que é um Estado unitário, que tem regras uniformes e um poder centralizado, não é? Então, esse não é o caso do Brasil, tá? Então, também é uma supervalorização do presidente da República, né, no Brasil, mas o presidente da República é um poder, né, que divide também com uma série de grupos políticos, né, que de um nível de governo, então, né. E o Estado federado, que é quando eu tenho uma repartição do poder a entes subnacionais, tá? Então, existem duas soberanias, no caso a União e os entes federativos, que têm uma legislação própria, que têm casas legislativas próprias, que têm uma constituição própria, tá? O Brasil é uma federação, se espelhou aí nos Estados Unidos. E aí existem alguns tipos de federação, tá? Então, uma federação dual é uma federação em que existem soberanias distintas. Então, existe independência, tá? Por exemplo, se a gente pensar aqui no caso do Reino Unido, né? O Reino Unido é um país, Reino Unido, mas que são vários países, né? Inglaterra, Escócia, País de Gales e outros, né? As ilhas e tal. Então, é uma federação dual, né? Se bem que lá também não é república, né? Mas, de toda forma, tem independência, né? Tem até, às vezes, alguns países têm não apenas uma legislação própria, mas como tem, eventualmente, até uma representação. No caso da União Europeia também, que a União Europeia, embora seja um bloco de países, vinha caminhando mais no sentido de se tornar uma federação dual, né? Dado que alguns países têm uma moeda própria, a mesma política monetária, regras fiscais iguais, né? E também tem um parlamento, não é? Um parlamento europeu, tem o Banco Central Europeu, e estava caminhando também para ter uma Constituição Europeia, mas aí retrocedeu nos últimos tempos. Um federalismo centralizado, em que o governo central é forte, não é? E os governos locais têm pouca autonomia. E o Estado cooperativo, que é um pouco mais parecido com o caso do Brasil, né? Que os governos locais têm autonomia decisória, orçamentária, legal, mas não têm independência, né? Então, os estados locais não são independentes, mas eles têm bastante autonomia. Bom, então, assim, como tudo na vida, né, há vantagens e há desvantagens da centralização e da descentralização. De ambos os lados têm pontos a favor e pontos contra, né? Bom, com relação à descentralização, né, qual é um dos principais argumentos das pessoas que defendem a descentralização? Que os governos locais são mais próximos do eleitor, isso quer dizer que existe maior capacidade
dos eleitores locais, dos cidadãos locais demandarem esses governantes, né? Podem ir lá para frente da prefeitura, para frente da Câmara Legislativa reclamar, não é? Enquanto que Brasília, por exemplo, é muito distante. O que acontece em Brasília, a gente não tem tanto espaço para reclamação, não é? Quanto cidadão. A diversidade local, não é? Quer dizer, os interesses, os gostos, as preferências, as demandas, as necessidades de uma pessoa que mora no sul não são as mesmas de uma pessoa que mora no norte do país, não é? Necessidade de iluminação pública, só para citar um exemplo banal. Em regiões que anoitece mais cedo, vai ser diferente de uma região que anoitece mais tarde, por exemplo. Sei lá, não é? Há diferenças de renda entre essas regiões, não é? E demanda por serviços. Tem regiões, no caso do Rio Grande do Sul, que o envelhecimento demográfico está mais avançado, a transição demográfica está mais avançada, do que regiões como, sei lá, o Amapá, em que a população jovem é muito expressiva. Isso significa que há maior demanda por serviços de educação, em termos relativos, do que há no Rio Grande do Sul, e no Rio Grande do Sul há maior demanda de serviços de saúde do que há no Amapá, não é? E também gastos previdenciários por parte do ente subnacional. E existem serviços que são tipicamente locais, como coleta de lixo, como iluminação, calçamento, tá certo? Bom, com relação à centralização, também tem vantagens e tem desvantagens, não é? Uma das principais vantagens da centralização é que existem economias de escala, não é? Então, serviços médicos, não é? Hospitais, né, são de alta complexidade. Isso significa que uma quantidade de recursos maior, como o caso da União tem, trazem economias de escala. Então, vale mais a pena ter um hospital de alta complexidade, né, com um atendimento regional, do que pequenos hospitais dispersos ao longo do território por uma questão de economia de escala. O hospital tem um custo muito elevado, que é decrescente, né, por motivos que parecem óbvios, né? Então, toda uma infraestrutura hospitalar é muito cara, né? E quanto mais pessoas tiverem acesso ao hospital, mais barato fica em termos relativos, né? Então, uma administração centralizada tem maiores economias de escala nesse setor, né? A União, isso aqui é algo que, por exemplo, o pessoal fala, o Rio Grande do Sul paga mais impostos para a União do que recebe, o que não é inteiramente verdade. Mas, além disso, o que acontece? A União ela tem o papel de redistribuir renda, não é? Nacionalmente, para evitar problemas, inclusive, para as regiões, né? Então, se nós temos uma região, como no caso do Brasil, que é um país extenso, não é? E diverso, uma região muito rica, uma região muito pobre. Se você não faz políticas de equacionamento da renda nacional, eu vou ter uma tendência de migração em massa, de esvaziamento populacional, que vai ser ruim tanto para a região rica quanto para a região pobre. Como aconteceu, né, nas décadas de 50, 60, 70, de migração em massa do Nordeste para o Sudeste. Isso é ruim para o Nordeste, que perde população, e é ruim para o Sudeste, que não vai ter condições de atender essa população, que vai gerar um processo de favelização, etc. Tá? Então é preciso de uma política nacional de redução das disparidades. Não é? E isso exige uma centralização de recursos na União. Além disso, uma união fiscal, que seria, né, a centralização de alguns recursos, faz com que haja um balanceamento de recursos e de gastos, né, compensando algumas diferenças. Por exemplo, se a gente pega, só para citar rapidamente, assim, no caso da União Europeia, que estava ainda numa união monetária, mas não tem uma união fiscal. Né? Aí o que acontece? As taxas de câmbio que são unificadas na zona do euro não tem a mesma proporcionalidade com o nível de renda dos diversos países, que é diferente, né? Então, a renda per capita da Grécia é uma, da Alemanha é outra, não é? Bem diferente.
E a taxa de câmbio é a mesma, a política monetária é a mesma. Então, isso exige uma política fiscal única também, que contrabalançasse essas diferenças, não é? E no caso da União Europeia, isso não existe, uma união fiscal, né? No caso do Brasil, que é um país, né? E é uma federação e tem alguma centralização de recursos, a União pode fazer políticas regionais para equilibrar essas disparidades, tá? Além disso, a burocracia central tende a ser mais qualificada, porque é difícil passar em exige maior centralização, exige maior qualificação, digo, de quem faz esses concursos e tal. E no caso da União, ainda, né, por mais contraditório que se imagine, os recursos financeiros e a execução orçamentária da União é muito mais fiscalizado por órgãos de controle, como o Ministério Público, Tribunal de Contas, Polícia Federal, do que são os níveis locais, né? Então, há maior fiscalização da União do que a principalmente dos municípios. Bom, o que tradicionalmente compete a cada ente? Né? A União, redistribuição de renda entre pessoas e regiões, políticas nacionais, política econômica, de estabilidade econômica, de crescimento econômico, defesa nacional, e ações não compatíveis com a arrecadação local. Como eu falei, tem uma série de serviços públicos e de ações que os entes locais não têm condições de executar. Por isso que os hospitais públicos geralmente são federais ou então estaduais, né? Mas, por exemplo, o Grupo Hospitalar Conceição de Porto Alegre é federal, o Hospital de Clínicas é federal, né? E a federação atende às especificidades locais e às demandas locais. No caso do Brasil, né, as atribuições de saúde, educação e infraestrutura são de todos os níveis, né? Então, o que gera confusão por parte do cidadão, né? Então, quem é responsável pela educação? Quem é responsável pela saúde? São todos os níveis de governo, né? Então não é um apenas. A tributação aqui, né, geralmente imposto de renda é federal, imposto sobre consumo é dos estados, imposto sobre propriedade é local, e no Brasil funciona mais ou menos nesse formato, apesar das tentativas aí de mudança tributária. Bom, para pegar assim rapidamente, né, um histórico do federalismo brasileiro, primeiro, o Brasil é um dos países mais extensos do mundo, o que é algo interessante, não é? Dado que, por exemplo, os países ali que foram colonizados pela Espanha na América Latina se fragmentaram, né? Por que o Brasil não se fragmentou, não é? E poderia ter ocorrido. Então, um dos pontos é a mesma língua, né? E um sistema de crenças relativamente semelhante, mais ou menos, né? Que a gente herda parcialmente de Portugal, mas também tem uma parte que vem da África e é um sincretismo religioso, uma mistura, né? E uma certa harmonia nessas, até bem pouco tempo atrás, pelo menos, desse sistema de crenças, tá? Ao mesmo tempo, houve momentos em que o Brasil praticamente quase se fragmentou ali no período regencial entre o Pedro I e o Pedro II, né? O período regencial. Teve uma série de revoltas regionais que o Brasil ficou praticamente ingovernável, né? E quase se fragmentou, uma série de revoltas. Uma das mais famosas, a Revolução Farroupilha, que declarou a independência do estado do Rio Grande do Sul, né? Mas também teve Santa Catarina, teve Pará, uma série de revoltas que tiveram ali. O Brasil, por um triz, não se repartiu em vários. E também a Revolução Constitucionalista, não é, que aconteceu em São Paulo, que foi ali depois do golpe de 30, né, que São Paulo exigia um governo constitucional, que não era o caso do governo Vargas, e houve uma guerra civil, né? Então, na colônia, o Brasil era um estado centralizado, mas tinha autonomia local também, tá? Das capitanias hereditárias e tudo mais. No Império, inicialmente houve uma centralização. Em 1834,
uma descentralização, atendendo à demanda das oligarquias regionais, né? Foram constituídas assembleias locais, parlamentos. Em 1840, uma nova centralização, não é? Devido aos movimentos de descontentamento, esses que eu falei ali, de fragmentação, houve uma centralização e uma imposição militar de uma unidade federativa, de uma unidade, né, imperial. Em 1891, a Constituição da Proclamação da República, né, que foi também no sentido de atender as oligarquias locais, né, que foram grupos que patrocinaram, junto com os militares, o golpe que acabou com o Império, né, as oligarquias locais, que acabam ganhando maior autonomia. O Brasil, até aqui, era uma colcha de retalhos, não é? Não existia uma unidade nacional, nem uma identidade nacional. E esses grupos chamados oligarcas assumem o poder, lembrando um pouco aí da história brasileira, até 1930, né, quando tem um golpe de Estado, 1930, e as elites locais, no caso aqui particularmente a cafeeira, entra em crise, e tem uma nova centralização, né, do poder, com um governo autoritário, ditatorial, que derruba os governos locais, e com o Estado Novo, em 1937, um dos momentos de maior centralização política do Brasil, uma ditadura, não é? É um momento que não tem eleições, que não tem autonomia local, não é? Enfim, aqui esse episódio também da queima das bandeiras regionais, não é, do Estado Novo. Vou botar aqui esse trecho que é muito legal, não é, da nossa história, a queima das bandeiras, que é uma centralização muito grande do poder e um fim do federalismo aqui, né? As bandeiras representando os estados do Brasil, abolidas pela nova Constituição, enfileiradas aguardam o momento da cremação. Sua Excelência, o presidente Getúlio Vargas, chega ao campo do Rússilo para assistir à solenidade. A missa campal, rezada num grandioso altar armado em conjunção com o altar da pátria, foi celebrada por sua eminência, o cardeal D. Sebastião Leme, acolitado de altos dignatários da igreja. Terminada a missa campal, teve lugar a cerimônia do hasteamento da bandeira nacional pelo presidente da República, sendo hasteado ao mesmo tempo, em 22 mastros, o pavilhão nacional, simbolizando os 22 estados. É feita a cremação das bandeiras estaduais, que desapareceram por um dispositivo da nova Constituição para serem substituídas por uma só bandeira, a nacional. Bom, então a queima das bandeiras, não é, do Estado Novo, que é um momento histórico aí, regionais, a proibição dos hinos regionais, não é, e uma tendência de centralização grande. Depois do momento do Estado Novo, de 46 a 64, um novo período de redemocratização brasileiro, em que há, mais uma vez, uma descentralização política. Em 64, um novo golpe de Estado, não é? E eleições locais indiretas, mais uma centralização do poder. E a Constituição de 88, na pós-redemocratização, mais uma redemocratização, um crescimento da descentralização política, uma Constituição descentralizadora e também uma tendência municipalista, tá certo? Então há uma descentralização aqui, muito embora nos anos 90 são instituídos vários impostos federais, né, tributos federais, na verdade,
contribuições que o Estado não reparte com os demais níveis. Tá? Então, vamos ver um pouco mais detalhadamente esse momento pós-Constituição de 88, que é a Constituição atual. Não é? Uma descentralização das receitas e das despesas, ganha mais autonomia federativa dos entes subnacionais, os estados e os municípios. Há uma ampliação do Fundo de Participação dos Estados e Municípios, que é transferências de recursos da União para os estados e para os municípios, não é? Em 1988, 31% do imposto de renda e do IPI era distribuído aos estados e municípios. Em 2016 é 46%. Né? Então, transferência de recursos da União. No caso do ICMS, os estados passam a legislar e fixam alíquotas únicas não, cada um determina as suas, né? Isso até está em discussão agora, numa possível reforma tributária, mas é assim desde 88. E o ICMS é 90% da arrecadação de quase todos os estados, tá? E repartem com os municípios, então uma grande autonomia da receita orçamentária. Bom, aqui tem uma briga por isso, né? Não vou entrar nessa discussão, vou tratar disso lá quando falar sobre tributos, tá? Mas os principais beneficiários da Constituição de 88 são os municípios, tá? Então, que reclamam mais, que reclamam, que estão sempre com o pires na mão, porque, bom, eles têm, digamos assim, pouca autonomia de arrecadação, tá? Mas eles recebem muito recurso da União e dos estados, né? Então, em 1975, 9% da receita tributária era dos municípios e em 2009 passou a 21%. Foi aumentando o bolo tributário de transferência. E o Fundo de Participação dos Municípios também criou uma distorção, né? Porque o corte inicial do fundo é para municípios com 10 mil habitantes. Então, isso fez com que houvesse uma multiplicação de municípios. Então, o município de 5 mil habitantes e o município de 10 mil habitantes recebem a mesma cota do Fundo de Participação dos Municípios. Dessa forma, municípios pequenos que se repartem, eventualmente podem dobrar os recursos. Isso fez com que aumentasse muito o número de municípios. Né? Então, em 1980, tinha 3.975 municípios, em 2008, 5.564 municípios. Então, a constituição de uma série de municípios do Rio Grande do Sul foi um fenômeno extraordinário para aumentar os recursos, inclusive, né? Uma distorção aqui dada pela descentralização. Bom, ainda com relação à Constituição de 88, só para citar, né, não existe muita clareza ainda com relação a algumas competências de alguns serviços. Então, assim, os estados e municípios ampliaram, principalmente os municípios, a participação nos gastos em saúde e também a arrecadação, né? Mas há sobreposição. Teoricamente, municípios ficam, por exemplo, com a execução das despesas em saúde, isso vem acontecendo progressivamente com o SUS, tá? Que antes era federal, com o INAMPS, passou a ser descentralizado, isso vem desde 1990, e isso fez com que aumentasse também as despesas dos municípios com saúde. Né? Na área de educação, teoricamente, os municípios ficam com o ensino fundamental, os estados com o ensino médio e a União com o ensino superior, tá? Mas a União atende também ao ensino médio, né? Com os institutos federais. Os estados atendem também ao ensino fundamental, então há sobreposição, tá? Aqui as despesas dos níveis de governo, certo? Governo federal sai de 37 na década de 80 para 37 na década continua e depois 29%. Gasto com pessoal, né? Estados e municípios 63, 71, aumenta. O que mais aqui para destacar? O total, na verdade, vamos olhar o total, né? O total aqui, ó, nessa faixa. Aqui, vamos ver.
caneta. O total do governo federal, né, era 31%, passa para 20%, né? E estados e municípios, 69%, passa para 80%, aumenta, né? No caso, principalmente os municípios, tá? Então, os municípios aumentam mais. Aqui, União, estados e municípios, nessa tabela está melhor. Receita tributária. A União, 65,54, ó, vai aumentando aqui durante os governos militares, ó, 67, e depois vai diminuindo de novo, descentralização, tá? Os estados, eles perdem também, na verdade, né? Aqui até recupera um pouco, mas eles perdem. E os municípios mais do que dobram, ó. Então, os municípios são os que mais ganham, né, nesse período aqui de descentralização. Aqui também, né, num gráfico, né, receita por ente, da década de 60 até o período mais recente, não é? Os estados, notem, eles perdem, né? A União também perde e os municípios aumentam aqui, né, a participação no bolo tributário, tá? E aumentam também a sua, digamos assim, os seus papéis, né, no gasto. Esse gráfico aqui só para mostrar um pouco, né, de onde vêm os impostos e para onde vai, né? Não está muito visível, mas é interessante esse gráfico aqui, tá? Então, os principais impostos, boa parte dos impostos, né, a União transfere, né? Aqui, ó, as transferências, ó, tanto para estados quanto para municípios, e os estados também transferem para os municípios, tá? ICMS, IPVA, no caso da União, IPI, imposto de renda, certo? E também fundo de participação dos estados e fundo de participação dos municípios. Aqui as receitas por esfera, todos os governos somam também as transferências intra-orçamentárias, né? E aí entre governos, né? Mas a receita direta dos municípios é baixa, né? Mas recebe transferência de recursos, né? Como eu falei. Então aqui a arrecadação propriamente dita, 8,9% dos municípios, 12% estados, 28% União. Aqui só para mostrar, né, também a variação de receitas tributárias e transferências, né, dos estados, né? Então, alguns estados recebem mais recursos, né, que é os amarelos ali, né? Como, por exemplo, Mato Grosso, Amapá recebe bastante, Rondônia, os estados pequenos, né? Piauí, ou mais pobres, Amazonas, Bahia, não é? Enfim, aqui é a variação, na verdade, né? O que aconteceu nesse período mais recente com a crise econômica, né? Que os estados que dependem das receitas próprias, como Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo, tiveram uma perda arrecadatória significativa. Aqui no caso, o endividamento estadual de todos os estados, tá? Que, só para mostrar aqui, vem numa trajetória de queda até 2014, tá? Depois aumentou um pouco por causa do ciclo econômico que tivemos aqui, tá? As empresas estaduais vêm numa trajetória de queda do seu endividamento. Comparação aqui também de alguns estados, né? Os estados mais endividados, o estado mais endividado que passa do limite de responsabilidade fiscal, do limite da lei de responsabilidade fiscal, que é 200% da receita corrente líquida. O estado do Rio Grande do Sul é o mais endividado, né? Tá acima, mas também aqui no limite, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, né? São os estados mais ricos, né, da federação, tá? São os estados mais endividados também. E os outros estados têm problema de endividamento bem menor. Enfim, para fechar aqui, né, queria falar rapidamente da PEC do Pacto Federativo, que está
tramitando aí no Congresso, aí o governo mandou essa PEC e alguns pontos já recuou. A ideia da PEC é aumentar e no sentido da descentralização, não é? Uma série de medidas que estão sendo adotadas. Uma das mais polêmicas, né, é que por nós termos um federalismo que às vezes vai para frente, às vezes vai para trás, a União, e como os entes subnacionais não têm autonomia em algum, digamos assim, de política econômica, quando tem algum problema, quer dizer, depois eu vou tratar um pouco mais disso quando estiver falando de Rio Grande do Sul, mas no caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, né, política cambial afeta a dívida do Rio Grande do Sul, que parte da política cambial é atrelada em dólar, a política cambial afeta as exportações do Rio Grande do Sul. Então, eventualmente, a União compensa, né, com o refinanciamento da dívida e tudo. Aqui, na proposta, que cada ente assume a sua conta, né? Então, a União tiraria um pouco do corpo fora, né? E quem faz dívida arca com ela. Mas o problema todo é que, bom, o endividamento dos entes subnacionais tem impacto da política econômica, que é algo nacional, né? Então, enfim, né? Aqui a proposta é que a União fica proibida de socorrer entes em dificuldade fiscal financeira a partir de 2026. Ponto polêmico, tá? Pelo motivo que eu disse. A União deixaria de ser fiadora, né? Em compensação, daria mais autonomia aos estados, né? Também passando recursos, né? E dando liberdade dentro das prioridades estabelecidas pelos governos. Também procura desindexar, né, as despesas obrigatórias em caso de emergência fiscal, né, que é o que acontece, por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul, né? E desvincular também algumas receitas, né, a gastos obrigatórios, tá? Quais são as principais receitas vinculadas? São para despesas em educação e saúde, principalmente. Isso aqui também é um ponto polêmico, tá? Teria algumas exceções, como taxas, doações, fundo de participação dos municípios, fundo de participação dos estados. Aí, vinculações constitucionais mantidas, tá? Então, a ideia do Pacto Federativo também é restringir os municípios pequenos, né? E aí, a ideia de até a extinção dos municípios pequenos para resolver aquele problema que eu falei, que aconteceu ali pós-Constituição de 88. Isso está em discussão ainda, não foi aprovado, né? Está em discussão. Certamente será fonte de muita polêmica, tá? Então, assim, só para fechar, a União, né, no caso das competências, tá? A União tem a competência da defesa nacional e também, que eu me esqueci de falar lá, de direcionar algumas políticas, né, de organizar algumas políticas de educação, de saúde, linhas, né, nacionais. E os entes estaduais, eles foram perdendo na Constituição de 88 muito espaço, porque a área da saúde ficou recurso da União e diretriz da União, que transfere para municípios. Os estados perderam um pouco de papel, né? O que fica para os estados é mais a parte de segurança, né? Segurança pública, polícia civil, polícia militar, e também ensino, que seria ensino médio apenas, muito embora os estados cumpram o ensino também fundamental, mas é a competência mais ensino médio. E os municípios ficaram mais com a responsabilidade de executar as políticas, sobretudo de saúde, que são executadas por municípios, que têm mais, digamos assim, proximidade com a comunidade, conhecem mais as diferenciações locais, e também ensino fundamental. Tá? No caso da Receita, eles têm pouco espaço, que é IPTU, IPTU, o ITBI e o ISS são de competência estadual. Mas depois a gente, quando vê tributos, vai dar um pouco mais de olhada com detalhe nisso, né? Então, essa é uma discussão que está sempre em voga no Brasil, né? Alguns estados sempre reclamam do federalismo brasileiro. Como eu falei, tem vantagens e desvantagens.
Eu sou a favor de alguma centralização porque a União tem um papel fundamental de reduzir disparidades regionais e com um Estado federado muito grande, como é nos Estados Unidos, por exemplo, não é? Esse espaço é bem menor, tá? E aí trazem outros problemas, como eu falei lá, de imigração, de taxas de desemprego diferenciada, de pobreza pobreza e riqueza muito díspare nas regiões brasileiras, mas certamente isso causa muita polêmica, sobretudo aqueles que são mais bairristas, como no caso do Rio Grande do Sul. Enfim, tá uma discussão cultural aqui que nós deixaremos para outra oportunidade.